Olá, Shalom, graça e paz para você que está agora acompanhando mais um vídeo do canal Bem-Aventurado Brasil. Eu sou a pastora Juliana e quero compartilhar algo com você. Uma palavra que eu tenho certeza que vai trazer um alerta à nação brasileira, mas também vai trazer um alerta ao coração de todo aquele que se diz povo de Deus. A pergunta é: o que acontecerá na segunda-feira? O que acontecerá depois de toda essa força empenhada pela luta, pela batalha, para que os nossos objetivos, ideais fossem alcançados? Dia 30, domingo, é dia de eleição. É dia onde nós escolheremos o futuro presidente do Brasil. É uma data muito importante para a nação brasileira e para todos aqueles que entendem a missão que carregamos, a responsabilidade que carregamos diante da escolha de um homem que será estabelecido no Palácio do Planalto para governar uma nação, para ser o executivo desta nação. Nós sabemos tudo que nós enfrentamos até aqui, mas nós sabemos que a segunda-feira vai chegar. E aí? O que acontecerá na segunda-feira após as eleições brasileiras? Eu quero levar você a um entendimento muito claro de que nós, como povo de Deus, precisamos não só nos posicionar em meio à luta, à perseguição, às dificuldades e tudo que nós temos enfrentado, mas nós precisamos também nos posicionar no depois da batalha. A guarda não pode ser baixada. Nós não podemos achar que simplesmente na segunda-feira, após o resultado das eleições, ou vencemos ou não vencemos as eleições. Eu quero te levar a uma reflexão no seu interior. O que acontecerá com você na segunda-feira? Nós temos duas decisões, nós temos duas opções. Nós temos a opção de escolhermos o presidente que será eleito como homem para reger a nação brasileira segundo os princípios da palavra de Deus, ou sermos simplesmente derrotados por uma parte da nação que simplesmente não quer saber dos princípios cristãos, que não compreende a cosmovisão que todos nós, filhos de Deus, precisamos ter. Deus precisa estar em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, mas infelizmente nós limitamos a nossa visão quando dizemos: não, aqui Deus não entra, não, aqui não é caso para envolvermos religião ou o nome de Deus. Pelo contrário, nós necessitamos de um entendimento muito amplo e claro de que Deus, Ele é Senhor de toda a terra e não há um só lugar onde Ele não deseja estar conosco. Por isso, onde nós formos ou o que nós fizermos, Deus precisa ser o centro das nossas ações e decisões. Só assim nós viveremos em uma nação reta, pura, íntegra, justa e com os princípios e valores cristãos que nós tanto temos buscado. E aí, mais uma vez eu te pergunto, o que acontecerá na segunda-feira? A segunda-feira vai amanhecer muito feliz para alguns e muito triste para outros. Nós esperamos de todo o nosso coração que o presidente Bolsonaro vença. Mas antes disso acontecer, nós precisamos entender também que o Brasil se levantou. O Brasil se levantou, mas o Brasil também se humilhou. O Brasil entendeu que a nossa luta não era contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, hostes espirituais da maldade que regem no mundo espiritual. E nós cumprimos aquilo que a palavra de 2 Crônicas 7,14 nos ensinou. Pelo menos eu quero crer que você fez isso na sua casa e que todos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor entenderam este princípio e se humilharam debaixo da potente mão do Senhor. Que nós vivemos o reconhecimento de tantos pecados, imundícia, sujeira que foi cometido na nação brasileira, no território brasileiro, e nós, como povo de Deus, pedimos perdão a Ele pelos pecados da nação, nos humilhamos diante da sua mão poderosa e dissemos a Ele: Senhor, pecamos contra Ti. Senhor, nós pecamos contra Ti. Sara a nossa nação. E nesses dias nós vivemos um tempo de consagração, onde abandonamos pecados
que estavam sendo cometidos por nós mesmos e por toda a nação. Nós tentamos viver uma vida santa diante do Senhor, entendendo que só Ele poderia ser a nossa salvação, que só Ele é a nossa salvação. E nos humilhamos diante dEle, pedindo que Ele tenha misericórdia da nação brasileira e nos dê mais uma chance, para que a nação brasileira não seja entregue à vergonha, à humilhação e nem à derrota ou à destruição. Pois bem, se o presidente Bolsonaro ganhar no domingo das eleições, que é o que nós estamos buscando, o que vai acontecer com você na segunda-feira? Você vai continuar se humilhando diante de Deus e reconhecendo que ainda há muito trabalho a se fazer na nação brasileira? Ou você simplesmente vai se acomodar àquela vitória que você tanto buscou e voltar a viver a sua vida como antes? Não cometa esse erro. Eu quero chamar a sua atenção, eu quero alertar você, servo de Deus, povo de Deus, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido e separado para o Senhor. Deus nos escolheu para fazermos a diferença nesta terra, para mostrarmos a este mundo que existe um caminho muito mais excelente do que o que eles conheceram até hoje. Nós fomos chamados como Joãos Batistas desta geração. Nós não temos mais tempo de nos preocuparmos com o nosso próprio umbigo, com as nossas próprias coisas, com as nossas próprias lutas. Nós precisamos entender que, como povo de Deus, nós carregamos uma missão nesta terra e somos, talvez, a última geração. A geração do avivamento, a geração do arrebatamento, a geração que vai preparar o caminho para a chegada do Senhor. E o que nós estamos fazendo? Nós não podemos, nesses dias, levantarmos uma bandeira de homem. Nós sabemos que Deus escolheu o presidente Bolsonaro porque ele é um homem que sim, se humilhou debaixo da potente mão do Senhor, que ele é um homem sim, que luta pelas causas e pautas de um valor cristão, sim, e nós o amamos por isso e vamos honrá-lo como presidente, mas nós não podemos nos curvarmos em uma idolatria ao presidente Bolsonaro. A segunda-feira vai marcar o seu posicionamento e o seu posicionamento vai marcar o futuro da nação brasileira. Nós temos em nossas mãos e na nossa dobradura, na nossa curvatura, em nos humilharmos, em adorarmos ao único que é digno de louvor, adoração, honra e graças, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, nós precisamos também, nesses dias e até mesmo até amanhã, domingo, entendemos que a nossa salvação não vem das mãos dos homens, muito menos das mãos do presidente Bolsonaro. Ele é sim um instrumento de Deus, mas a quem nós devemos nos curvar, a quem nós devemos adorar, é o Senhor Altíssimo. Se nós errarmos desta vez e nos voltarmos ao homem e começarmos a idolatrar um presidente, a adorar um presidente, a colocar a nossa confiança nele, nós estaremos caindo no mesmo erro que Israel caiu todas as vezes quando Deus os livrava das mãos dos inimigos. E eu quero compartilhar com você alguns princípios da palavra de Deus que nos revela claramente o posicionamento de Israel e como Deus chama a atenção de Israel quando eles clamam a Ele, quando eles pedem por Ele uma ajuda, quando eles invocam o nome do Senhor e o Senhor os livra de todo mal e o Senhor os encaminha, para um tempo de descanso dos seus inimigos, mas ao mesmo tempo aquele povo, ele se esquecia rapidamente de tudo que Deus havia feito, do que eles haviam passado, o porquê eles clamavam a Deus, eles se esqueciam do livramento, se esqueciam da bondade e voltavam às velhas práticas. E nós não podemos voltar às velhas práticas. Se o milagre da vitória de Jair Bolsonaro acontecer na nação brasileira, mesmo diante de todo o sistema contrário, de todo o sistema que rege o mundo contrário a essa vitória, nós saberemos que foi obra das mãos do Senhor e não mérito nosso e nem de Bolsonaro. Mas
nós, infelizmente, temos a tendência de nos acomodarmos e esquecermos. É por isso que eu quero que você vá comigo em Oséias, capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. E a palavra do Senhor, ela diz: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. E o Senhor responde: que vos farei, ó Efraim? Que vos farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a neblina da manhã, como o orvalho que rapidamente se evapora. O Senhor está chamando a atenção de Israel nessa passagem, dizendo para eles: o que eu vou fazer com vocês? Porque o amor de vocês é como uma neblina. E quando você acorda pela manhã, em dias onde você vê a neblina, você percebe que a neblina, ela vai sumindo aos poucos até desaparecer. O nosso amor pelo Senhor não pode ser como a neblina. Nós não podemos aceitar que na segunda-feira nós venhamos a nos esquecer de tudo aquilo que nós vivemos nesses dias, em oração, em jejum, em humilhação diante do Senhor, e venhamos simplesmente a comemorar algo, a nos acomodarmos à nova situação e abandonarmos tudo aquilo que nós entendemos que era necessário para que a salvação de Deus viesse na nação brasileira, que é o arrependimento dos pecados, a conversão dos nossos caminhos e a reconstrução dos valores da palavra de Deus que estão tão esquecidos no meio do povo brasileiro. Nós fomos alertados pelo Espírito de Deus. Homens e mulheres que se colocaram na brecha e intercederam por nós que um dia fomos também cegados e acomodados diante da situação da nação brasileira. E o Senhor está dizendo: o que eu vou fazer com vocês? Porque o amor de vocês é como uma neblina. Então, eu convido você a não ter esse amor passageiro pelo Senhor. Que você conheça e prossiga em conhecer e adorar ao Senhor seu Deus. Segunda-feira, com a vitória de Bolsonaro, nós vamos continuar nos humilhando diante do Senhor. Nós vamos continuar reconhecendo que há muito trabalho a ser feito e nós não conseguiremos fazê-lo se o Senhor não estiver conosco. E por isso, nós decidimos amá-lo, continuar amando e conhecendo a Ele em todo o tempo, sabendo qual é a vontade dEle para as nossas vidas, sabendo o que Ele deseja fazer na nação brasileira. Nós fomos chamados para este tempo e nós não podemos negligenciar simplesmente porque aconteceu o que nós gostaríamos que acontecesse. E mesmo que não aconteça, infelizmente, nós estamos vivendo um tempo onde muitos brasileiros merecem o governo do PT, porque negam a verdade, desprezam o direito, rejeitam a verdade da palavra de Deus, tapam os ouvidos para a verdade da palavra de Deus, e nós não queremos que isso aconteça e cremos no milagre de Deus sobre o Brasil. Mas e se acontecer? O que você também vai fazer? O nosso posicionamento vai determinar o futuro da nação brasileira e o futuro dos nossos filhos. E eu não estou dizendo só o nosso posicionamento nas urnas, eu estou dizendo o nosso posicionamento depois da batalha, depois da guerra, também vai determinar o futuro da nação brasileira. Não deixe que os seus filhos esqueçam deste tempo de humilhação. Não se esqueça você deste tempo de humilhação. Não tenha o seu amor pelo Senhor, pelos princípios da palavra de Deus como uma neblina que vem pela manhã e logo vai embora. Não. Ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Faça das leis dele tábuas pregadas no seu coração para que você o ame e o obedeça com intensidade nesses dias, porque nós temos o poder de gerar um novo tempo sobre a nação brasileira, independente das circunstâncias, porque Deus espera isso de nós. O Senhor diz também na palavra dele, em Oséias 13, no versículo 6, ele diz para o povo de Israel:
quando eu os alimentava, se fartavam e depois de satisfeitos, tornaram-se arrogantes no coração e em consequência me desprezaram. Olha o que o Senhor está dizendo, e isso é comum acontecer. Nós buscamos a Ele, nós nos humilhamos, mas quando estamos saciados, nos esquecemos dEle, o desprezamos e começamos a fazer alianças que não deveriam ser feitas, começamos a abrir exceções para o pecado e viramos as costas para o Senhor. Em Jeremias 7, versículo 23, a palavra do Senhor vem dizer: entretanto, eu lhes ordenei o seguinte: escutai a minha voz, povo meu. Eis que eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos oriento, para que tudo de bom vos ocorra. Mas eles não escutaram, nem prestaram qualquer atenção à minha palavra. Decidiram andar de acordo com seus próprios desígnios, na dureza de seus corações malignos, e me deram as costas do desprezo em vez da face do respeito. Mais uma vez, Deus alertando, chamando a atenção e dizendo o que aconteceu. Eles me invocaram, eu os livrei dos inimigos, mas quando passou o tempo, eles se voltaram contra mim, ficaram presos na arrogância do seu próprio coração, me desprezaram, viraram as costas para os meus estatutos e foram viver de acordo com seus próprios desígnios, aborrecendo a Deus, ignorando a lei de Deus e se acomodando de novo, achando que o dia mau jamais iria chegar mais uma vez. Se você não quer viver o que nós estamos vivendo mais na nação brasileira, então é tempo de permanecer em Deus, de que as palavras dele permaneçam em nós e que nós venhamos a praticá-las e expô-las por onde nós passarmos, ensinando os nossos filhos, netos, sobrinhos, a todo o povo da nação brasileira. Nós precisamos de uma nação santa, uma nação que não se esquece dos princípios e valores da palavra de Deus, mesmo quando tudo está bem. Em João 3, a palavra de Deus vai dizer no versículo 19: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não se esqueça de tudo que nós estamos passando. Não ignore o chamado de Deus para este tempo. Esse momento que nós vivemos foi uma preparação de Deus para edificar um povo forte, um povo inabalável, um povo que confia na palavra do Senhor, um povo que faz do seu braço, do braço do Senhor, a sua força e não o seu próprio braço, um povo que quebranta o seu coração e se humilha e se arrepende, e mesmo que tudo está bem, eles continuam amando ao Senhor acima de todas as coisas e lutando pela sua justiça, pela sua verdade na nação brasileira. Em Atos 3,19, a palavra vai dizer: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim sejam apagados os vossos pecados. Não é arrependam-se hoje, os pecados sejam perdoados e amanhã você volta a pecar e praticar os mesmos erros do passado. Não, é um tempo de restauração. Deus está restaurando todas as coisas e Ele está fazendo isso através de um povo santo, um povo justo, um povo íntegro que tem se levantado nesses dias, porque entenderam que todo o processo que antecede a vinda de Cristo, assim como aconteceu quando ele nasce de Maria e José, veio um homem chamado João Batista, e para este tempo, quando está proclamada a vinda do Senhor, também haverão Joãos Batistas, e nós somos a resposta para esta geração. Os nossos filhos serão a resposta para esta geração. Vamos ensinar os nossos filhos e vamos ensiná-los a permanecer no Senhor, independente de como a circunstância está, para que a nação seja sarada, para que os muros de proteção da nação brasileira sejam restaurados e para que nós possamos viver um tempo onde o Espírito Santo de Deus se derrame sobre as nossas vidas
vidas, nos enchendo de poder e autoridade para levarmos o evangelho de Cristo e transformarmos a nossa sociedade. Se você está achando que o avivamento vai vir para que você sinta a presença de Deus somente, para que você fale em línguas, para que você pule, para que você salte, para que você viva momentos de intensidade do sobrenatural, eu quero dizer que você está muito enganado, porque o mover vai acontecer sim. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo sim, mas esse mover, esse tempo de avivamento que o Senhor está trazendo é um tempo onde haverá mudança na sociedade através daqueles que desejam o avivamento. Nós seremos avivados sim, mas para a restauração de todas as coisas da maneira como o Senhor Jesus espera, restaurando a sociedade brasileira aos princípios e valores da palavra de Deus, um avivamento da palavra, aonde nós viveremos o mover do Espírito Santo, seremos tomados pela presença do Senhor, mas iremos às ruas mostrar o caminho reto, as veredas retas, aplainando os montes, os vales e trazendo tudo a uma visão ampla e clara, onde tudo será visto, aonde não haverá nada oculto, nada escondido, onde tudo será revelado. A palavra do Senhor, ela é verdadeira e ela é fiel, mas nós precisamos entender a quem nós estamos nos curvando. Você não vai se curvar a Bolsonaro e nem a qualquer outro político. Você só se curvará diante do Senhor dos Exércitos, que é quem está nos dando a vitória hoje. E é Ele que será adorado, exaltado, obedecido e honrado nessa nação. E vamos continuar orando para o presidente Bolsonaro, sim, para que ele esteja sensível à voz do Senhor, para que ele seja um homem quebrantado todos os dias, que obedece a palavra de Deus e que também é transformado diariamente pela renovação do entendimento, pela palavra da verdade, pela revelação do Evangelho de Cristo. Eu quero chamar a sua atenção mais uma vez. A quem o seu coração está se curvando? Que o seu coração permaneça fiel ao Senhor nesses dias, porque o avivamento está chegando. O Senhor está levantando um povo forte, não simplesmente para cair diante do poder de Deus, mas para se levantar em poder e mudar todas as esferas da sociedade, não só no Brasil, mas em todas as nações, porque nós temos uma promessa de que o Brasil é o celeiro da terra, é o celeiro do mundo, é o celeiro do evangelho, e nós iremos às nações. O movimento que vai acontecer na nação brasileira de transformação da sociedade, de restauração ao original, aquilo que Deus criou e estabeleceu como puro. Este povo que se levanta nesses dias, que disse sim ao chamado do Senhor, que não se curva diante dos balaíns, que não se curva diante de homens, mas reconhece o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Este povo é o povo que vai preparar o caminho do Senhor, e a sua vinda é certa. Como a alva, a sua vinda é certa e ele virá. Enquanto ele não chegou ainda, nós estamos aqui preparando o caminho e permanecendo fiéis à palavra de Deus. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo, convoque outros brasileiros, outros patriotas, outros irmãos em Cristo para entenderem a verdade dessa palavra, estarem conosco juntos, buscando revelação e entendimento daquilo que Deus espera de nós nestes dias. O que vai acontecer na segunda-feira, depois das eleições? Você vai mostrar ao Senhor qual é a sua resposta. Eu escolho permanecer nele, dependendo dele, me humilhando diante dele, porque eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa ele se levantará. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Pense nisso que nós conversamos aqui e deixe aí nos comentários a sua opinião. Participe conosco. Deus te abençoe e que segunda-feira seja mais um dia de rendição ao senhorio de Cristo na nação brasileira. Deus te abençoe, fique com ele e até breve, se Deus assim nos permitir.